muito bem-vindos ao HereditarCast, o podcast dedicado à família e ao desenvolvimento dos filhos. Eu sou Matheus Kawasaki e estou aqui com meu pai, Dr. Silvio Kawasaki, para mais um episódio. Eu estou feliz de estar aqui novamente e vamos então para esse próximo episódio do nosso podcast. Hoje falaremos um pouco sobre o desenvolvimento da criança entre o período de 9 a 12 meses de vida. Então, pai, eu queria que você comentasse um pouquinho que evento se destaca, que chama atenção nesse período de desenvolvimento infantil, dos 9 meses a 1 ano de vida. O que mais chama atenção para a gente é quanto à autonomia da criança, porque ela, de 9 até 12 meses, ela sai daquela criancinha que, às vezes, passiva, sentada, firme, engatinhando às vezes, e já começando dos 9 até os 10 meses a se apoiar num objeto, no berço e ficar de pé. E já ficando de pé, já se sente tão firme e começa a andar de lado com apoio. E chegando até ao final dos 12 meses, a dar alguns passinhos e algumas crianças já começam a andar. Embora a gente peça sempre à família para não estimular a criança para que ela fique de pé antes da hora. E lembrar que todo o desenvolvimento neuropsicomotor, a criança desenvolve sem ninguém precisar estimular, então atropelar as fases normais de desenvolvimento. Então toda criança precisa se sentar, ficar firme, ficar de 4, engatinhar, levantar com apoio para depois caminhar. E essa sequência toda vai de 6 meses até 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Entendeu? Então, sem firmar, sem levantar a criança para dar passinho. Que a mania, às vezes, dos parentes, tal, da mãe, das próprias avós. Querer que ande logo, né? Querer que ande logo, então que ande antes de 1 ano de idade, para quando eu tiver com 1 ano fazer festinha com a criança andando. E fica estimulando a criança querendo pular a etapa. E como essa etapa de engatinhar é muito importante, é fundamental para o desenvolvimento cerebral da criança, deixa a criança no chão até que ela se sinta firme para dar seus primeiros passos sem apoio. Entendi, ela tem que se sentir segura para caminhar. Eu lembro que em casa, o primeiro filho, a Luísa, ela andou um pouco mais cedo que os outros. O João demorou um tempo normal e o José Henrique um pouquinho, 1 mês ou 2 mais que os outros. Eu percebi que ele engateou um pouco mais de tempo enquanto estava com os irmãos. Quando o João, que era o mais novo, começou a ir na escola, que ele ficou sozinho, ele começou a andar. Eu acho que ele tinha medo de andar, porque os irmãos ficavam sempre em volta, ajudando, segurando, empurrando. Ele tinha medo de cair, ele se sentia meio inseguro. Quando o João foi para a escola, ele começou a ficar sozinho em casa, ele andou rapidinho. Isso acontece muito mesmo, porque os irmãos mais velhos, às vezes, naquela ânsia de ver o irmãozinho mais novo andar, acabam derrubando a criança, né? Encostam na criança, empurram, às vezes, sem querer o irmãozinho, e às vezes, né, sem querer, querendo, por ciúmes, e atrapalha e atrasa. Mas só que o José ele andou com 1 ano e 2, 1 ano e 3 por aí, que é uma fase normal para poder andar. Inclusive com mais segurança, que ele se sentiu firme, quer dizer, ele, autônomo, se mostrando sozinho, ele conseguiu fazer as coisas dele sem a preocupação. Mas era engraçado, porque tipo assim, ele andava o dia todo, chegava os irmãos em casa, ele sentava no chão e não levantava mais, ele só levantava no outro dia, quando eles saíam de casa. No mínimo foi até ele se sentir seguro. Foi uma experiência negativa de algum tombo que levou de algum irmão que empurrou, né? Trombou, esbarra, né? Quer brincar junto. Uma outra coisa que eu lembro também, assim, eu lembro que quando a gente era pequeno, o Lucas, né, ele andou muito no andador, que ele corria pra lá e pra cá no andador até ele tomar uns tombos feios, né, com o andador. Sim. Hoje existe isso, andador é bom, é ruim? Como é que é esse negócio de andador? Hoje andador é proibido terminantemente. Inclusive existem até projetos na Câmara para se proibir a fabricação, porque é uma das principais fontes de traumatismo crâniofacial graves, né, e que a criança, às vezes, cai, bate em qualquer objeto à frente e ele capota. E como ele está segurando no andador, ele nem para segurando no andador, ele vai de rosto no chão. Se ele estivesse engatinhando, talvez ele pusesse a mão na frente. Mas como ele está segurando no andador, ele vai de boca no chão e se arrebenta inteiro, entendeu? Entendi, então aí é proibido. Hoje é proibido andador. Andador nem pensar. Né? De modo algum. Se quem tiver algum em casa, quebre para não dar para o vizinho de presente. Joga no lixo. Outra coisa que eu vejo também muito é a questão do croque, né? Croque pra criancinha também, né? Que tá começando a andar, porque tropeça. Eu mesmo já caí de croque no centro cirúrgico. O croque ele gruda no chão, às vezes você falseia o pá. E outra coisa, o croque é perigoso também na escada rolante, né, Matheus? Que gruda, né? O João prendeu. O João, nosso neto, meu neto, ele prendeu na escada rolante, quase que foi o pezinho dele de embrulho, entendeu? Parou a escada rolante e o bombeiro que teve que ir lá tirar.
Teve mesmo, porque travou a escada rolante. Travou a escada rolante. Agora, Nada contra o croque, não, mas não, é perigoso. assim, algumas situações ele é último. São graves. Mas para criança pequena, né? O que mais? As Bom, birras, Matheus, nessa faixa de idade, a partir do 8º mês já começa já a intensificar as birras, que chega ao ponto principal, assim, todas as birras, aos 2 anos de idade, que quando acontece a adolescência do bebê. É a terrível, entre aspas, 2 anos de idade. Isso nada mais é do que a criança que já começa a querer mostrar a sua independência, querer mostrar que ele é capaz, na sua autoconfiança, fazer o que ele quer, sem depender da presença ou do apoio ou da aprovação dos pais. E, nesse momento, ele está nada mais nada menos que provocando a sua autonomia. O birra é o que isso pode definir como birra, então? Agora, a birra, assim, praticamente seria uma manifestação, porque ele não tem ainda a córtex pré-frontal desenvolvida, que quem coordena essa parte todinha das frustrações, e a criança, ela não sabe trabalhar com as frustrações. Se você tira um brinquedo da sua mão que ele está brincando, você vai devolver a ela fica irritada, joga longe. Se ela está brincando com alguma coisa de montar algum objeto para colocar nos buraquinhos certos, que a partir do 9º mês a criança começa a aprender a colocar os objetinhos dentro dos brinquedos, já começa a empilhar as coisas. Se ela não consegue, ela arrebenta tudo e joga longe, que ela não sabe ainda trabalhar. Agora, a córtex pré-frontal começa a amadurecer nessa faixa de 2, 3 anos, sabe até quando vai? Até os 25 anos para completar a maturidade. Então, até os 25 anos nós temos os nossos jovens também emburrados, que então é aquela fase da adolescência em que o filho fica brigando com os pais. E o bebê, ele tem a adolescência do bebê a partir dos 2 anos. E como abordar isso? Como você identificar que é uma birra, que não é birra? Como identificar uma birra de uma necessidade que a criança não fala, né? Birra seria uma resistência, alguma coisa, uma rebeldia da criança contra aquilo que ele está fazendo, para mostrar que ele é capaz de entender o que ele quer, o que ele não quer. E o que você tem que fazer? A capacidade dos pais de saberem abordar o filho nesse momento em que ele está decepcionado, que ele está frustrado. Primeira coisa, palavra calma, né, é fundamental, e empatia, a segunda palavra. Por quê? Tem que ter calma com a criança. Se ela está mexendo em uma coisa que você não quer que ela mexa, e ela está insistindo em mexer, você muda de lugar, pega essa criança, leva para outro lugar, conversa com a criança, conta uma história, contando historinha, você tira ela dali, para não ficar batendo com você com uma coisa que você não quer que ela faça e ela quer fazer. Então, antes de você entrar em choque, procure, então, através de conversa, de história, tal, tira ela dali, mostra outras coisas para se interessar, que ela vai simplesmente esquecer e parar de fazer a birra. Nessa idade que, assim, muda um pouco a rotina da casa, que a criança que antes ela ficava mais no cantinho dela, assim, em movimento, ela começa a se deslocar pela casa, certo? E é importante. Então, mas aí também começa a aumentar os riscos de alguns acidentes mais graves, como, por exemplo, sei lá, pôr o dedo na tomada, cair numa piscina e afogar. Não, cair na piscina e afogar, né? Puxar a toalha de lugar alto e derrubar, não é? Eu me lembro muito nessa idade, mais ou menos? Eu me lembro muito bem de um fato acontecido em casa, que meu filho ficou até mais inteligente depois disso. O Matheus, ele caiu, nós tínhamos uma casa de 2 andares, e nós tínhamos uma portinhola, e não sei como que ele conseguiu tirar a trava da portinholinha que tinha, e ele desceu simplesmente duas sequências de degraus, e se empacotou lá embaixo. Tinha uns 20 degraus. Só ficou com uns 20 hematomas na cabeça, mas como o Einstein, ele ficou inteligente para danar. Então, nós nunca mais deixamos aquilo ali. Botamos um cadeado para ele não poder abrir. Porque muda a rotina da casa, né? Criança, muda a rotina. Capacidade da criança. Se tem escada, portinhola, se você mora em apartamento, mora em apartamento, colocar a tela em todas as janelas, nas sacadas, em tudo quanto é lugar que você pensar, porque a criança fuça e acha por onde sair. Piscina, cobrir essa piscina, então colocar um cercado em volta com cadeado, porque eu já tive caso drástico em consultório de criança que conseguiu abrir, como o Matheus conseguiu abrir o trinco que travava e a criança se afogou na piscina, infelizmente, entendeu? E a família, inclusive, tinha cercado essa piscina por causa da criança. Tomada, essas coisas também. Tomada, se tiver a altura da criança, toda a tomada precisa ser
tamponada. Então, colocar aqueles clampzinhos de tomada, tudo que tiver. E outra coisa importante também, a criança nessa idade, ela começa a se levantar, mas às vezes não está andando com desenvoltura. Então, o que ela faz? Ela chega perto de tudo que tiver acima para ela, é para ela poder ficar curiosa para ver o que tem. Então, o que ela faz? Se você chega, tem uma mesa e tem na mesa pendendo uma toalha, a criança vai simplesmente grudar nessa toalha, às vezes se desequilibrar e puxar a toalha para cima. Então, se tiver água fervente, se tiver leite fervendo, se tiver uma faca, se tiver um ferro elétrico, pode haver uma tragédia aí por causa disso. Então, todos os pais, quando os filhos nessa faixa de idade, do 8º mês até 1 ano, começam a querer andar, tome cuidado que tudo que seja pendente que pode cair em cima da criança. Gavetas também, a criança também é muito curiosa e ela já está engatinhando e se levantando, ela levanta na borda da gaveta e puxa e abre a gaveta. Só que quando ela abre a gaveta, com o peso dela, a gaveta vai se fechando e prende o dedinho dela lá na gaveta. E quanto mais ela prende, mais ela empurra, mais ela prende, mais ela grita, você vai lá e vai estar com os dedinhos tudo presos. Então, cuidado com gavetas que a criança possa movimentar, pesadas, porque ela pode fraturar o dedinho, né? Isso é muito importante. Acho que nessa fase, então, o grande detalhe é ficar atento à questão de mobilidade e possíveis acidentes. E tudo. Então, ó, né? maior detetive para encontrar coisa perdida chama criança na faixa de engatinhar. Então, se você perder um clips qualquer, procure, porque também, a criança pega. Uma moeda, a criança põe na boca, sufocamento gravíssimo, com perda de fígado, porque a criança engole uma moeda e a moeda tampona a traqueia e acabou. Comprimidos, medicamentos, caiu um comprimido no chão, você procure até achar, porque a primeira pessoa que vai achar é seu filho de 9 meses, 10 meses, de 1 ano, 1 ano e meio, e ele vai botar na boca, porque a maioria dos comprimidos são todos coloridos, tal, a criança coloca na boca. Ela explorar é a boca também, e às vezes, e a criança, e nessa fase, a fase oral, tudo que a criança tem, ele enfia na boca, tudo, com 9 meses, 10 meses, 11 meses, então precisa tomar cuidado com isso. Então, pai, em relação a essa questão sobre acidentes, tem mais alguma recomendação que o senhor gostaria de chamar atenção? Porque eu sei que nessa idade também tem muito problema de queimadura, algumas regiões do Brasil, né? Que é aqueles folgareiros de álcool. Isso. Tem mais alguma recomendação que o senhor queria deixar aqui? Sim, também essa parte de folgareiro de álcool é perigoso, queimadura é importante a gente tomar cuidado. E também o sapato. O sapato protege bem os pezinhos da criança que está começando a andar. Então, colocar um sapatinho leve, flexível, né? Que seja bem flexível, que dê para a criança um apoio firme no solo e que evite que ele se machuque tal, com o pezinho, o dedinho e tal. E segundo, também lembrar que a cozinha é um ambiente ultra atraente, mas é muito perigoso em termos de acidente. Então, evitar ao máximo de ir à cozinha. E outra coisa também, a criança, como é curiosa, ela é capaz de experimentar detergente, é capaz de experimentar querosene. Então, todos os produtos... Tudo lacrado, né? Eu lembro de muito acidente com soda cáustica. Soda cáustica, antigamente, fazia muito sabão em casa, era um perigo. Então, tomar cuidado, colocar isso aí em lugar bem alto, então, fechado a chave, que você, mãe, você, pai, só vocês podem ter contato e mais ninguém. E voltando assim àquela parte mais básica ainda, né, da parte do crescimento, da parte física da criança, até algum detalhe que chama atenção, da parte de peso, alimentação, algum detalhe? Ela está já com alimento sólido, né? Já está com alimento cada vez mais próximo do adulto, com 1 aninho já pode, já praticamente já da mesma comida da família? Sim, com pouco tempero, tal, bem amassado, pode normalmente bem, sem problema, entendeu? Pode ser. E quanto ao desenvolvimento da criança, com 9 meses... A criança tem uma média, se for menina, de 6,5 kg até 8 kg, tal. E o menino nessa faixa de 6,9 kg também até 8 kg. E quanto à estatura da criança também, ela tem um desenvolvimento mais ou menos aí, tanto a menina quanto o menino, de 70 a 72 mas ela vai estar acompanhando com o pediatra, esses detalhes mais específicos. Só ele que acompanha. É importante levar no pediatra uma vez por mês, né? Para ele que tem que continuar na colocar no gráfico de desenvolvimento de ponto estatural, né? Mais importante, né? Vacina, tem alguma vacina específica para 1 ano? Assim? Não, com 9 meses. 9 meses? 9 meses é importante, por isso que a criança já, a partir do 8º mês, do 7º ao 8º, já experimente a gema de ovo cozido. A criança tem que aprender a gema, a gostar da gema, ver se não tem nenhum problema alergênico quanto à gema, porque no 9º mês as crianças vão tomar uma vacina da febre amarela. E essa vacina é cultivada dentro da gema do ovo. E se a criança tiver alergia, pode dar choque anafilático na aplicação da gema, que é uma coisa grave.
Então, vocês têm que oferecer à criança a gema cozida, não crua, cozida, a partir do 7º mês. Como é que vai saber se ela tem alergia à gema em casa? Se a criança incha a boca, fica toda com urticária, vomita, entendeu? É menos grave do que a vacina, vamos dizer. Não, isso daí não. Você vai começar com a quantidade insignificante que já dê uma resposta cozinha alergênica. ovo, pega um pedacinho e dá para criança. Você começa com meia colherzinha de café para a criança, 2 vezes na semana, deu qualquer processo alérgico, você já para e avisa o pediatra que vai avisar também o posto de saúde por causa da vacina, né? Entendi. A dela não toma essa vacina. Ela não deve tomar a vacina, então se precisar tomar, precisaria tomar com vigilância já de anestesista, tomar um antialérgico antes, entendeu? Preparar para um esquema diferente. Isso. Entendi. Aí tem que avisar o pediatra. Isso é importante saber, isso é um detalhe importante. Perfeito. Bom, e acho que é isso. Tem mais algum detalhe? A parte neuropsicomotora. Mas tem mais um detalhe que você gosta de chamar atenção? A parte neuropsicomotora. A criança já na parte social, ela já estranha as pessoas, ela já é chamada, então ela reconhece pelo nome e já conhece também a palavra não. Então ela já sabe o que é o não. Quando você fala com ela, já tem a noção do que é o não, do que é o sim, do que é permissivo. E a criança já começa a ter assim, preferência por algum brinquedo. Então, se você dá meia dúzia, ela brinca sempre com aquele. Você pode deixar aí disponível para ela livros para poder folhear com bastante desenho, mas livros feitos à base de pano, à base de papelão. Ela vai pôr na boca, ela pode pôr na boca, tal, então nada que seja pior. E se for alguma coisa com tintura que pode ser comestível, tal, que não tem perigo, entendeu? Porque a criança mexe em tudo que tem ali. Então, coisas que não causam problema, que não causam atrito, que não causam machucado, pode ficar à vontade. Ou seja, então, resumindo, ela começa a demonstrar os traços de personalidade, porque ela começa a demonstrar preferência pelas coisas através de opções de birra, né, como dizer. E também aprende a limites, então, começa a aprender limites, com sim ou com não. Mais ou menos isso. E também nessa faixa de idade, ela já tem o movimento de pinça. Ela já pega o polegar com o dedo indicador, ela já pega com detalhes, já folheia, já muda a página. Movimento fino, que é o movimento em pinça que nós temos, que o ser humano que apresenta. Interessante. Mais algum detalhe, mais alguma coisa? E ela também já, por isso que a gente faz, os pais têm que ter sempre um semblante, uma expressão de alegria, de felicidade, porque a criança já entende quando o pai, a mãe já estão assim nervosos, estão emburrados, não querem conversa, a criança já estranha tudo isso, porque ela já conhece o não e também a expressão facial da pessoa que está feliz e da pessoa que está triste. Então, vocês pais, demonstrem sempre que vocês estão felizes com o filho que vocês têm. Perfeito. Já começa a ter a interação social, então, nessa fase. Sim, isso é fundamental. Legal. Acho que é isso. Mais algum detalhe, mais alguma coisa, pai? Não, acho que nessa faixa... tanta coisa, né? Depois detalhar item por item dá muita história, agora, a partir de um ano, então com um aninho a gente aborda no... Bom, pessoal, esses temas todos são muito extensos. Aqui a gente procura trazer um apanhado geral sobre cada fase do desenvolvimento, para trazer uma noção geral. Agradeço vocês que acompanharam a gente aqui nesse tempo todo. Se você acha que o conteúdo é interessante, é importante, compartilhe com quem vocês acham que pode aproveitar. Siga a gente nas nossas redes sociais, que é o Hereditar_online. E mande suas perguntas, suas dúvidas, que a gente pode continuar a interação por lá também. Tá? Muito obrigado e até o próximo. A vocês que nos acompanham, nos espere que daqui 15 dias nós estaremos no próximo podcast.